antes de me casar, eu pensei que estava entrando numa família, não numa guerra de classes. Eu e Paul nos conhecemos no trabalho. Estávamos em departamentos diferentes, mas nos aproximamos tomando aquele café horrível da copa e, com o tempo, nos apaixonamos trocando planilhas e e-mails cheios de ironia. Ele era gentil, confiável e, surpreendentemente, ótimo na cozinha. Depois de um ano fomos morar juntos e dividimos tudo meio a meio, contas, tarefas, compras. No começo, parecia um equilíbrio perfeito. O que eu não esperava era que a família dele fosse me tratar como se eu fosse um peso. No início não foi tão evidente. A gente morava longe deles e as visitas eram raras. Paul já tinha me avisado que os pais, principalmente a mãe, eram meio intensos. Eu não perguntei muito, achei que no máximo seria um comentário intrometido ou uma indireta. Me enganei. Um ano depois do casamento, Evelyn, a mãe dele, ligou do nada dizendo que viria com Tiffany, a irmã dele. Nem pediram, só avisaram. Era uma quarta-feira à tarde. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, colocado uma calça de moletom e estava preparando o jantar quando a campainha tocou. Paul ainda estava no escritório. Abri a porta e dei de cara com as duas, cheias de sacolas e com sorrisos cheios de julgamento. Evelyn entrou sem esperar convite e disse: "Vocês ainda moram aqui?" Achei que já teriam se mudado para algo melhor. Tiffany torceu o nariz: "Tá cheirando arroz com feijão. Vocês estão fazendo marmita de novo?" Eu tentei manter a calma. A gente costuma cozinhar no domingo para a semana. Evelyn foi direto para a cozinha, abriu a geladeira e fez cara de decepção. Nem uma garrafa de vinho? Nem um queijinho? Depois olhou para mim e disse: "Jasmine, querida, o Paul não foi criado com lasanha de micro-ondas." Eu congelei. Elas se jogaram no nosso sofá, abriram uma revista de decoração e começaram a dar dicas de como redecorar. Tiffany ainda tirou foto das almofadas, cochichou algo para a mãe e riu. Quando Paul chegou, me encontrou vermelha e calada. Ele perguntou: "O que está acontecendo?" Evelyn respondeu com um tom doce: "Só viemos ver vocês, e talvez inspirar a Jasmine a ter padrões melhores." Paul me olhou, mas eu não disse nada, não queria ser a culpada da briga. Então ele olhou para elas e disse: "Não venham mais sem avisar." Evelyn sorriu como se fosse piada: "Somos família, não precisamos de convite." Mas não parou aí. Na semana seguinte, de novo. Depois outra vez. Sempre entre 5 e 8 da noite, quando Paul ainda estava no trabalho e eu estava sozinha. Elas apareciam, se sentiam donas do lugar e tratavam nosso apartamento como se fosse uma pousada barata. Evelyn criticava as cortinas, Tiffany falava mal da minha comida. Uma vez trouxeram um saco de roupas de marca usadas e sugeriram que eu deveria melhorar minha imagem. Eu tentava não reagir. Eu tentei ser educada. Contei tudo pro Paul depois e ele sempre brigava com elas, mas não adiantava. Elas nem ligavam. Chegaram até a me esperar na frente do prédio. 3 vezes eu vi o SUV de luxo da Evelyn parado perto da entrada. Uma vez, quando cheguei perto, Tiffany abaixou o vidro e falou: "Você é como uma sombra grudada na perna do Paul." É até triste. Eu passei sem responder. Depois disso, comecei a esperar em cafés até o Paul sair do trabalho. Ficava horas com um chá gelado só para não ter que ficar sozinha com elas em casa. O pior é que sempre iam embora antes do Paul chegar. Ele nunca via o que realmente acontecia: as alfinetadas, os olhares de desprezo, as provocações. Até que veio a pior de todas. Elas entraram de novo sem avisar. Eu estava ainda com roupa de trabalho, mexendo no fogão. Evelyn sentou no banco do balcão e sorriu como um gato olhando um rato. "Espero que você esteja planejando dar um filho pro Paul logo. Você não vai querer desperdiçar seu único valor." Tiffany completou: "Se não quer ser uma esposa de verdade, pelo menos podia ficar calada. Tem gente que casa pra subir de vida, mas você é só um móvel emprestado." Eu não consegui responder. Aí Tiffany mudou o tom e disse séria, se inclinando: "E se você sequer pensar em mexer nas economias do Paul, a gente acaba com você. Socialmente, legalmente, financeiramente. Não estamos brincando." Elas foram embora 5 minutos depois. Eu nem lembrava se tinha desligado o fogão. Só fiquei parada olhando para a parede. Paul chegou às 9.
Naquela noite eu não tive forças para contar tudo. No dia seguinte, contei. Ele ficou furioso. Ligou para a mãe, depois pro pai. Nigel, o pai dele, ouviu em silêncio e disse: "Bom, a Jasmine não é o que a gente imaginava propor. Ela é uma raridade, uma esposa pobre na nossa família." Foi só isso. Eu fiquei sentada na sala depois que Paul desligou, olhando o céu escurecer pela janela. Não chorei, não gritei. Só fiquei. Meu celular vibrou. Era a mensagem do Simon: "Soube que estão te tratando mal. Você tá bem?" Eu respondi: "Eles acham que a gente não é nada." Simon escreveu: "Então talvez seja a hora de lembrar quem a gente é." Eu fiquei encarando a tela. Depois levantei, abri o notebook e criei um novo documento. No topo escrevi: "Visita da família no próximo fim de semana." Fechei os olhos, respirei fundo e me recostei na cadeira. Na semana seguinte, Paul perguntou com receio: "Você tem certeza que quer mesmo fazer isso?" Eu fechei o notebook sem olhar para ele. Eles querem transformar tudo em status. Vamos dar o que eles querem. A gente não avisou que ia aparecer. Foi de propósito. Evelyn e Tiffany nunca me deram esse respeito. No sábado de manhã, Simon ligou: "Estamos prontos. O carro já está aqui." Olhei pela janela e congelei. Era um Bentley, e não era alugado. O sogro do Simon tinha emprestado para ele por um dia, como um favor de gratidão. Preto brilhante, com detalhes prateados, parecia uma nave espacial parada na nossa rua. Entrei nele usando um vestido minimalista cor creme e salto nude. Minha mãe estava de cabelo preso e com uma clutch emprestada da esposa do Simon, que sempre parecia ter saído de uma passarela. Meu pai vestia o terno mais caro que tinha, um risca de giz azul marinho feito sob medida, com um monograma discreto. Ainda tinha aquela postura de ombros firmes que fazia qualquer um se endireitar numa sala de reunião. A gente não se vestiu para impressionar, e sim como se fosse uma armadura. Quanto mais chegávamos perto da casa de Evelyn e Nigel, mais silêncio ficava dentro do carro. Quando viramos na rua calma onde eles moravam, vi Evelyn e Tiffany na varanda, taças de vinho na mão, aproveitando o sol da primavera. No instante em que viram o Bentley, congelaram. Evelyn piscou várias vezes, como se não acreditasse no que via. Tiffany se inclinou para frente, levantando a mão para tampar o sol, a boca entreaberta. Quando paramos na garagem, Paul saiu primeiro. Evelyn desceu correndo os degraus. "Paul, o que é isso? Você comprou esse carro?" Tiffany já estava rodeando o carro, batendo saltos no chão como uma jurada de desfile. "Meu Deus, é o novo Continental GT?" "Paul, isso é loucura." Paul sorriu calmo: "Não é meu." Evelyn inclinou a cabeça. "O quê?" "É do pai da Jasmine," ele disse quase despreocupado. Silêncio. O rosto de Evelyn desmoronou como suspiro mal feito. Aí as portas se abriram. Meu pai saiu do banco de trás no terno sob medida, abotoando o paletó com calma. Minha mãe veio logo depois, elegante num vestido azul discreto. E então Simon saiu do passageiro alto, de ombros firmes, expressão séria. O terno dele combinava com o do meu pai. Tiffany até engasgou. Simon deu um sorriso frio para Evelyn: "Bom ver você de novo." Evelyn ficou parada. Tiffany piscava rápido, como se tivesse perdido o ar. Paul olhou para os três: "Então? Não vão cumprimentar?" Evelyn voltou a si de repente: "Claro, claro. Entrem, entrem. Vou mostrar a sala. Vou preparar um chá." A mulher que criticava minhas cortinas agora ajeitava almofadas nervosa, como anfitriã de pousada. Tiffany correu para a cozinha, murmurando algo sobre pegar a porcelana fina. Nos trataram como realeza. Nenhuma menção à lasanha de micro-ondas dessa vez. Evelyn voltou com bolinhos de limão e chá de folhas, servindo como se as mãos fossem de vidro. Forçou um sorriso: "Então, o que traz vocês aqui hoje?" Meu pai se sentou reto, uma perna cruzada. A Jasmine achou que era hora de reaproximar. Desde o casamento não tivemos uma apresentação de verdade. Tiffany não tirava os olhos do Simon: "Então você trabalha com seu pai?" Simon assentiu: "Sou o responsável pelas contas internacionais. Cuido das negociações com clientes da Europa e da Ásia. Passo metade do ano fora."
Tiffany ajeitou o cabelo atrás da orelha. Nossa, que incrível! Você é solteiro? Meu pai ergueu a sobrancelha. Simon sorriu educado. Sou casado. O sorriso de Tiffany sumiu por um instante, mas logo voltou. Bom, você sabe, tem gente que tá com a pessoa errada. Simon piscou devagar. Desculpa? Tiffany deu de ombros. Só digo que alguns casais não combinam. Aparência, ambição, gosto, compatibilidade. É triste, mas acontece. Minhas mãos se fecharam no colo. Ela nem disfarçava. Minha mãe, sentada ao meu lado, só tocou meu braço de leve, sem falar nada. Simon inclinou a cabeça. Você tá falando da minha esposa? Tiffany mudou o tom, meloso. Só acho que você merecia alguém melhor. Sem ofensa. Simon olhou para ela por um bom tempo. Depois sorriu, mas não era um sorriso simpático. Você acha mesmo que eu poderia ter alguém melhor do que uma poliglota brilhante, escolhida a dedo pela Oxford Pharmaceuticals para a área de biotecnologia? Simon falou, calmo. Tiffany piscou, sem reação. Ele continuou no mesmo tom. O pai dela administra um fundo com mais de 600 milhões em ativos. Ela é inteligente, generosa e muito acima do meu nível. Mas, de alguma forma, ela me escolheu. Ele deixou o silêncio pesar. Não quero ser grosseiro, Tiffany. Mas se você acha que seria uma parceira melhor, talvez precise recalibrar os seus critérios. Tiffany ficou pálida. Everly deixou a colher cair. O silêncio tomou conta da sala, pesado. Paul se recostou no sofá sem falar nada. Everly tentou se recompor. Bom, nós não queríamos julgar mal. Meu pai falou, firme, nós não ostentamos riqueza. Não fomos criados assim. Mas respeito não tem a ver com patrimônio. É sobre como você trata alguém quando pensa que essa pessoa não tem nada. Everly e Tiffany não responderam. Nigel continuava quieto desde que chegamos, olhando pro tapete como se pudesse sumir nele. Eu não comemorei. Não precisava. Os rostos delas diziam tudo. Terminamos o chá em silêncio. Antes de irmos, Tiffany ainda tentou uma última vez. Simon, quem sabe a gente não toma um café qualquer dia? Simon nem piscou, minha esposa morreria de rir com essa ideia. Tiffany pareceu perder o ar. Ficou de boca aberta, mas sem conseguir dizer nada. Everly congelou ao lado dela, a postura dura, o sorriso de anfitriã falsa sumindo a cada segundo. A mão pairava sobre a xícara, mas ela nem pegou. Nigel não disse uma palavra, imóvel no canto do sofá, com os olhos grudados no chão. Simon estava de pé na janela, olhando através da cortina fina pro Bentley lá fora. Estava calmo, como um homem que acabou de recusar uma proposta de negócio ridícula, com fatos e elegância. E foi exatamente o que ele fez. O silêncio pesava. Minha mãe se mexeu um pouco, ajeitando a saia, o queixo erguido, mas o olhar neutro. Meu pai, ao contrário, se recostou com a calma de quem esperou muito por aquele momento. Everly finalmente falou, a voz fraca, nós não sabíamos que a família da Jasmine era. E parou no meio da frase, percebendo que não tinha como terminar. Simon ergueu a sobrancelha, rica, educada, bem-sucedida, humana. Tiffany pigarreou, não foi isso que pareceu quando conhecemos ela. Minha mãe respondeu tranquila, você quer dizer que ela não estava usando uma marca que você reconhecia. Isso não é a mesma coisa que não ter valor. Meu pai se inclinou para frente, apoiando os braços nos joelhos, nós nunca mostramos o que temos. Não porque temos vergonha, mas porque isso não nos define. Everly piscou, sem graça, nós presumimos. Vocês presumiram errado, disse meu pai, firme. E trataram nossa filha de acordo com esse erro. Tiffany se encolheu. Paul estava num canto, mãos entrelaçadas, só observando. Não disse quase nada durante tudo isso. Eu sabia que ele estava deixando a cena acontecer, dando espaço para mim e para minha família ocuparem um lugar que nunca tínhamos tido. Meu pai continuou, vocês zombaram dela, humilharam, entraram na casa dela e a fizeram se sentir estrangeira dentro do próprio lar. E fizeram isso porque acreditaram que ela era inferior a vocês. A voz de Everly falhou, nós estávamos tentando orientar, ajudar ela a se encaixar. Ela nunca precisou se encaixar em nada, disse minha mãe,
dura. Ela não é argila para vocês moldarem. Ela não é um projeto. Ela é a esposa do filho de vocês. Tiffany afundou no sofá, a voz quase um sussurro. Eu não queria que fosse tão sério. Simon riu curto. Você ameaçou apagar ela socialmente e financeiramente. Isso pareceu bem sério. Evelyn ia abrir a boca de novo, mas Nigel finalmente falou. Eu disse pro Paul. Começou devagar, a voz rouca, que ela era diferente para nossa família. Eu disse que ela era rara. Ele levantou os olhos para mim. Mas não estava falando de ela ser pobre. Eu fiquei sem reação, sem entender bem o que aquilo queria dizer. Ele completou, eu quis dizer que ela foi a primeira em muito tempo que não olhou para nós como se fôssemos especiais. E acho que isso nos deixou inseguros. Foi a coisa mais honesta que ouvi deles até então. Meu pai se levantou, nós não viemos aqui por pedidos de desculpa. Viemos para encerrar esse ciclo. A Jasmine merecia ser vista pelo que ela é, não pelo que vocês decidiram que ela devia ser. Evelyn também se levantou, mas as mãos tremiam. Eu vejo ela agora, juro. Agora eu vejo. Minha mãe e eu nos levantamos juntas. Simon já estava na porta segurando-a aberta. Meu pai fez um leve aceno para Evelyn, mas não disse mais nada. Saímos em silêncio, aquele silêncio pesado que fica depois de uma tempestade. Do lado de fora, Simon abriu a porta do carro para minha mãe. Meu pai esperou ela se acomodar antes de entrar. Eu fui a última a subir no Bentley. Quando coloquei o pé dentro, olhei para trás. Paul estava na porta, me observando. O rosto sem expressão, mas os olhos fixos em mim. Ele desceu devagar e veio até o carro, bem quando Simon ligou o motor. Vou voltar separado, mas te vejo em casa. Eu assenti. Ele se inclinou. Você tá bem? Eu respondi, vou ficar. Ele fez uma pausa e disse baixinho, obrigado por não ter explodido, mesmo com todos os motivos. Não respondi. Naquela noite, eu e Paul ficamos na sala, sem TV, só no silêncio. Ele disse, eu devia ter me posicionado antes. Você tentou, respondi. Mas eu precisava de espaço e precisava que eles vissem sozinhos. Ele assentiu. Alguns dias se passaram tranquilos. Do nada, recebi um e-mail da Evelyn. Assunto, obrigada. No corpo, eu estava errada sobre tudo. Você não merecia nada daquilo. Me desculpe. Evelyn. Eu não respondi. Mais tarde naquela semana, Tiffany mandou mensagem. Será que a gente podia recomeçar? Talvez um café. Mostrei pro Paul. Ele balançou a cabeça, a escolha é sua. Mas eu não faria. Eu também não. Daquele dia em diante, Evelyn e Tiffany nunca mais apareceram sem avisar. Não teve mais comentários sobre minhas roupas, minha comida ou minhas origens. Quando falavam comigo, era só por e-mails cuidadosos ou cartões de Natal sem graça. Paul ainda os visitava de vez em quando, mais por obrigação do que por carinho. Ele dizia que tinham mudado, que estavam mais humildes, mais calados e até, pasme, curiosos sobre como eu estava. Eles perguntam de você agora, ele disse uma noite. Não para controlar, mas para saber mesmo. Eu não sabia se acreditava, mas estava bem em não saber. Eu tinha paz. E isso já bastava. É estranho como as pessoas só aprendem a respeitar limites quando são obrigadas a encará-los. Para eles, eu era só uma garota de sapato simples vivendo num apartamento modesto com um homem que, na cabeça deles, merecia mais. Eles não se deram ao trabalho de olhar mais fundo. Achavam que riqueza significava sabedoria. Que silêncio era sinal de fraqueza. Mas no fim, não foi o Bentley que mudou tudo. Foi o silêncio depois. O silêncio da vergonha. O silêncio da percepção. O silêncio de quem finalmente percebeu o quanto sua própria arrogância fazia barulho. Eu não precisava de vingança. Só precisava que eles ouvissem o som do próprio orgulho se quebrando.